Olá, boa noite, gente. Eu me chamo Aline, eu falo aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E para mim hoje é uma honra estar aqui com vocês, mais um vídeo ao vivo. E o tema dessa live de hoje eu escolhi com muito carinho, porque eu quero que vocês se sintam mesmo acolhidos aqui por essa penteadista que tá passando aqui conhecimento para vocês, tá gostando muito de receber feedback de vocês também das lives, né? Então algumas questões que vocês me perguntam eu trago para discutir aqui com vocês. E muita gente me pede direcionamento. Aline, como não errar? O que não fazer durante um atendimento? Então o tema da live de hoje são 5 erros mortais do penteadista, certo? Então, quando a sua cliente chega para você atender ela, você tem que alinhar o que será produzido. Você vai alinhar com ela se é um penteado solto, se é um preso, se é coque. E a partir daí você vai definir como vai ser o seu atendimento, como vai ser o penteado em si. Então, eu quero realmente mostrar para você que está começando, que não conhece o mercado, que não conhece. E às vezes, a você que já atua há muito tempo e comete alguns erros que passam batidos no dia a dia, mas que acabam atrasando o seu atendimento e de alguma forma impedindo que você, profissional da área, tenha uma excelência no resultado dos seus penteados. Então, primeiro ponto hoje que eu quero trazer para vocês é um erro que eu não cometo mais, já cometi algumas vezes, mas é um erro que atrapalha realmente você penteadista. Então, o primeiro erro que eu vou citar aqui para vocês, que vocês não podem cometer nunca, é não olhar para o espelho na hora de pentear. Esse erro, ele pode gerar, durante o seu atendimento, mais 2 erros fatais. Então, você não olhar para o espelho. Primeiro, quando você não olha para o espelho, você não vai criar uma conexão com a sua cliente. Se você criar aquela conexão, sentou ali, cliente, e aí? O que você precisa de mim hoje? Se coloque à disposição dela. Faça ela entender que você está ali não só para, vou fazer mais um penteado, beleza. Não, você está ali para entender aquela ansiedade, ela tá há dias escolhendo o que ela vai se produzir, como que vai ser a roupa, como que vai ser a maquiagem, um todo. E o penteado na mulher, você mexer nos cabelos das mulheres, é uma coisa que elas vão se sentir glamourosas no fim do dia. Então ela sentou na sua cadeira, você vai se posicionar como uma autoridade, você vai encarar ela de frente e vai conversar com ela. Vai falar, olha cliente, tô aqui para te atender, tô aqui para entender o que você precisa. Então, olha de frente para o espelho. Segundo erro que pode acontecer quando você não olha para o espelho com a cliente. O nosso campo de visão, ele é muito diferente, olhando aqui de perto, se eu tenho aqui uma coisa que eu tô olhando aqui de perto e se eu tô olhando de longe. E no penteado, eu sei porque eu vivo isso sempre. Quando você tá olhando ali o penteado, tá fazendo suas marcações, tá tudo muito bonitinho, tudo muito certo. E aí, no meio do penteado, você olha lá pro espelho e tá tudo torto. E aí, como que você vai fazer para poder, acertar aquilo? Você vai ter que olhar pro espelho para você poder ajustar. Davi chegou aqui no meio. Vai lá, Davi, com o papai. Terrível, tá muito carente hoje, ó, fazendo bagunça. Então, é isso, ó. Primeiro erro que causa você não olhar no espelho ou pentear. Você não cria conexão com a sua cliente. E o segundo é o campo de visão que você perde. Por quê? Você tá olhando para a cliente lá no espelho, você tem que definir a altura dela no penteado. Aí você pensa assim também, você tem que chamar a atenção da cliente, que a cliente chega lá para ser atendida, ela fica assim, ó. Aí você tá aqui trabalhando, fazendo lá um moicano nela, e ela tá ali digitando. Aí quando ela levanta a cabeça, tá tudo errado.
tudo fora do lugar. Então, às vezes, você erra por você não entender que você tem que posicionar a cliente, olhar de frente para o espelho e fazer ela acompanhar a produção com você. A cliente é diferente da maquiagem. A maquiagem, a cliente deita ali, fecha o olho e confia no que você vai produzir até o final. No final ela fala se ela quer algum ajuste ou não. No penteado, você tem que estar interagindo com a cliente, você tem que conversar com ela, você tem que trazer a sua cliente para o seu atendimento. Então, não olhar no espelho causa essas duas consequências. E eu vejo muita gente errando nisso. Algumas alunas minhas, até hoje, tá trabalhando, tá lá enrolando babyliss, tá nem o que tá acontecendo com o espelho. Não pode, você não pode tirar a conexão da cliente com você. Quando ela vira pro espelho, tá torto. Aí você pensa, você tem que refazer. Isso causa retrabalho, causa um estresse, porque você tá ali tentando terminar aquele penteado. Às vezes é um dia corrido, tem muita cliente para atender. Você cria várias situações. Então esses dois pontos são muito importantes para você redefinir aí a sua visão para o espelho, sempre olhar para o espelho, tá bom? Vamos lá, mais um erro que eu trouxe para vocês, que é um erro mais comum do que você pensa. E às vezes a gente erra, né, sem a intenção de errar. A gente acha, vai seguindo ali um caminho e não acha que vai errar dessa forma, que é você dar um passo maior do que a perna. Aline, o que é isso? Dar um passo maior do que a perna? Gente, se você sabe, se você aprendeu até um semi-preso, você tem que executar aquilo para o seu cliente. Não é você querer do dia para a noite, eu vou fazer um coque no cabelo da minha cliente. Não vai fluir. Então, como consequência de você querer dar um pulo, um passo maior do que a perna, você erra em duas etapas. Primeiro, você não consegue organizar a estrutura do penteado e segundo, você se apavora. Então, você não pode se atropelar e sair criando as coisas sem ter treinado, sem ter estudado sobre aquele tipo de penteado, né? Você vai pular etapas e não vai conseguir criar algo estrutural, algo que vai ficar bonito para sua cliente. Alguns volumes e marcações, elas devem ser feitas a partir do momento que você tem domínio. Porque senão a sua cliente vai falar assim, não tá muito legal, e você vai ficar ali com medo, insegura. Então é o momento que você se apavora. Então, começar criando os volumes básicos, topetinho básico, lateral bem definidinho aqui, babyliss, para depois você começar a ir criando e pegando, né, o domínio daqueles volumes, daquelas marcações, para depois você criar algo mais volumoso, algo mais glamuroso. E não é só o volume também que tem glamour, não, tá, gente? Tô querendo dizer assim, nesse ponto de etapas mesmo. Se você tá aprendendo, segue uma etapa, tenta ali trabalhar com o que você sabe primeiro, para depois você avançar, né? E criar algo mais bonito, que a sua cliente vai falar, nossa, a Aline tá evoluindo. Não é começar causando na cliente, minha cliente tá ali, vou tentar fazer algo diferente hoje. E aí? Prender um grampo fora do lugar, algum lugar que você não sabia como fixar. Então isso causa um transtorno, porque aquele grampo pode soltar, pode causar uma situação ali com a sua cliente e ela não voltar, né, para ser atendida por você. Então às vezes você acha que tá evoluindo, mas você não pode se atropelar. Você tem que aprender etapa por etapa para depois você conseguir construir algo sólido. Terceiro erro que eu vejo muitas penteadistas que estão aí trabalhando já há muito tempo, que é não limpar, não pentear fio a fio. Aline, mas eu tô lá, eu penteio, eu coloco, eu ajusto. Então você tem que criar um hábito de pentear mecha ali ao colocar, ao montar a sua estrutura. Então é bem importante que você penteie ao tentar ali executar o elemento. Alguns penteados, na verdade, eles não precisam de tanta limpeza, que são os despojados que a gente fala, né? Mas
você vai ter que, praticamente todos os penteados, você vai ter que dividir mecha a mecha e ir penteando, levando com leveza para você fixar eles, parte por parte. E para você conseguir limpeza, você tem que saber executar o desenho do penteado. Ah, esse fio, se eu pentear ele para baixo e querer colocar ele aqui em cima, não adianta nada. Porque eu penteei pro lado errado, na hora de subir, ele fica despenteado. Então, você tem que pentear sempre para a direção que você vai fixar essa mecha, que você vai fixar esse cabelo. Ok? Pentear, limpar fio a fio é muito importante. E algumas pessoas, elas esquecem que na hora da limpeza, você precisa usar produtos para fixar essa limpeza. Então, produtos como spray de gloss, produtos como cera líquida, às vezes até mesmo a cera de pastinha, se você usar uma quantidade legal nas pontinhas dos dedos e aplicar sem causar aquela sensação de peso, de cabelo colado, né? Quando não é essa a ideia do penteado, você consegue um resultado bacana. Então, assim, o que vai ajudar? Você vai criar etapa por etapa e ver como que está sendo desenvolvida. Ah, fiz uma mecha aqui atrás, ficou bacana. Então, eu vou levando aquela mesma ação para frente. Então, numa outra oportunidade, eu vou trazer aqui para vocês um tema bem bacana, que é mostrar, né, alguns produtos para vocês trabalharem aí da melhor forma com a limpeza dos penteados. Bom, são algumas coisas assim, que é o meu ponto de vista, tá, gente? Eu pretendo, assim, mostrar para vocês tudo da minha experiência, porque eu não posso falar da experiência do nosso coleguinha, da experiência da outra pessoa. Eu falo para vocês tudo aqui que dá certo comigo, tá? E uma coisa que me fez dar muito certo nos penteados foi praticar. Praticar é fundamental e é o quarto erro que eu vou mostrar para vocês hoje. Não praticar os penteados é um erro fatal e que vai levar você a não desenvolver no mundo dos penteados. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pensa uma pessoa, para ajudar a instigar esse pensamento aqui de vocês. Pensa uma pessoa que está aprendendo inglês. Vamos lá. Você acha que com 10 aulas ela vai aprender tudo de inglês? Falar fluente, escrever certinho, vai conseguir toda a desenvoltura para se comunicar? Você acha que com 10 aulas de inglês a pessoa vai conseguir fazer isso? Eu não acho possível uma pessoa aprender a falar fluente inglês sem praticar. Então, o que ela faz? Vou lá nos Estados Unidos, para onde for, vou aprender o inglês praticando, vou fazer um intercâmbio. Aí sim, lá ela vai escutar, ela vai conversar com outras pessoas e ela vai conseguir desenvolver na prática a teoria que ela está escutando. Então, assim, quando eu tô dando alguma dica para vocês pegam porque é de ouro, tá? Então, o profissional de penteados, ele vai conseguir resultados de excelência se ele treinar constantemente. Gente, pandemia, tava aí, todo mundo apavorado. O que eu fiz? Eu me acalmei, tinha um filho em casa, pequeno. Eu falava assim, gente, é o momento de eu treinar. Eu vou desenvolver a minha técnica, tadinha da boneca. A boneca tá ali, ó, tá descabelada, porque de tanto que eu treinava na boneca, até eu conseguir acertar os movimentos que eu via nos vídeos online. Eu buscava tudo que era online para eu poder ver ali. Eu olhava 1000 vezes ali o movimento da mão. Qual que é o movimento da mão que ela tá pegando aquela mecha, para aquela mecha abrir bonitinho e eu colocar no penteado? Gente, eu aprendi muita coisa com isso. Treinando, olhava o vídeo e executava, olhava o vídeo e executava, ia desenvolvendo, minhas mãos iam ficando mais habilidosas e eu conseguia obter esses resultados de excelência.
Então, a falta de prática, ela acaba com qualquer profissional, independente da área, tá? Você não precisa ser profissional de penteados. Ah, porque eu só não pratico aqui. Se você não praticar em qualquer área, pode ser na área de venda de mármore e granito, pode ser na área de venda de qualquer coisa, venda no camelô, venda na loja. Se você é um vendedor, você não tem que praticar para você conquistar o cliente, chamar a atenção dele, conseguir fazer a venda. Você está vendendo a sua arte. Uma pessoa que faz crochê, ela não tem que praticar até conseguir fazer um tapete bonito, até conseguir fazer uma passadeira. Tem que praticar, tem que ter prática para conseguir fazer as coisas. Então, praticar os penteados é o que eu mais friso com as minhas alunas. Gente, pratiquem que vocês vão ter excelência. E não deixa para praticar no dia que você vai atender a cliente, não. Ah, vou atender uma cliente no final do dia, ela quer um coque. Aí você vai de manhã, pega uma amiga sua, vem cá, amiga, deixa eu lembrar aquilo que eu vi na aula lá que a professora me ensinou. Ai, como é que era mesmo aquele penteado alto que eu fui fazer? Ah, tá, estrutura assim, assim. Treinei ali de manhã, de tarde, vou tentar reproduzir na minha cliente. É se frustrar, porque não vai conseguir desenvolver um caminho longo aí na carreira por conta da falta de treino. Então tem que treinar sim, muito. Outra coisa que eu acho que é um erro grotesco de alguns penteadistas antigamente eu falo uns 2 anos, tá, gente? Quando eu tava começando lá, as pessoas, elas frisavam, usavam a chapinha de friso demais no cabelo. Então, quem já acompanha meu trabalho aqui, sabe que eu não abro mão da chapinha de friso. Minhas clientes, minhas alunas, todo mundo vai confirmar isso. Eu não abro mão. É um instrumento que ele auxilia na textura, ele auxilia no volume e ajuda a gente a criar, né, os volumes rostos, aqueles trabalhados bem bonitos no penteado. Mas alguns penteadistas frisam demais, às vezes nem é por não saber utilizar a ferramenta. Às vezes é porque acha que aquela forma vai trazer mais facilidade para trabalhar o cabelo. Ah, o cabelo é muito fino, vou apertar muito. Você vai criar marcações grotescas que às vezes vão até te atrapalhar na montagem, na estrutura do penteado e vão deixar até uma marcação feia, uma marcação que você não queria reproduzir, uma coisa indesejada para sua cliente e que você vai entregar aquilo que não vai funcionar. Eu já vi clientes chegar, uma cliente, cabelo loiro, super loiro, e a pessoa ir lá e apertar muito a chapinha de friso. Gente, o cabelo vira um espigão. Até falando mal de tipo de cabelo não, gente. O cabelo cria uma estrutura gigante. Mas o objetivo da cliente é sair de lá bonita, é sair de lá harmoniosa. Então, você precisa criar uma harmonia entre o friso e a estrutura. Se você apertar demais, você não conseguir. Aí eu já tive que fazer o quê? Eu tive que vir enchapando aquele cabelo para depois modelar e conseguir dar um resultado no penteado para cliente. O cliente saiu satisfeita, mas foi o triplo do trabalho. O triplo do trabalho para poder organizar e estruturar aquele penteado. Então, a experiência leva a gente a fazer coisas melhores. Não vamos repetir esses erros que eu tô falando com vocês. Escuta essa live toda para vocês poderem saber que não pode cometer esses erros mais. Então, vamos recapitular. 5 erros do penteado. Não olhar no espelho ao pentear. Querer dar o passo maior do que a perna. Não limpar e não pentear o fio. Não praticar e frisar demais o cabelo. Gente, se você tiver domínio da cliente, fazer aquele olhar cara a cara com ela e fazer ela entender, a possibilidade do seu cabelo me traz isso daqui. Você tem um cabelo curto? Olha, a gente pode trabalhar em cima dessa ideia, olhando para ela, conversa com ela, fala assim, seu cabelo é muito fino, eu acho que solto, a gente não vai conseguir um resultado de durabilidade muito longo, igual você espera.
você acha o quê? Você acha que a gente poderia pensar num penteado preso? A cliente fala assim, não sei, vamos ver, começa a analisar. Então você analisa o tipo de cabelo da cliente, conversa com ela cara a cara que você vai ter um resultado muito bom, você vai passar para ela confiança. Ir com calma, né, na construção do penteado é importante para você não se atrapalhar, não se perder, não ficar nervosa, não demorar muito no atendimento e trabalhando da forma correta. Tudo que você praticou, você vai conseguir atender sua cliente, ter um resultado de excelência, vai conseguir fazer ela ficar feliz, sair bonita e alegre pro evento dela, o que ela tiver escolhido ali para aquele dia junto com você. Pensa assim, essa cliente me escolheu, depositou a confiança dela em mim, então eu preciso entregar para ela um resultado de excelência também. Não errem mais nesses 5 pontos e vocês vão ver que a carreira de vocês vai, deslanchar. Um beijinho, até quinta-feira eu volto para vocês poderem ter mais conteúdo aqui, vocês poderem tirar dúvidas, pode me mandar no direct se precisar. Se tiver alguma dúvida eu vou conversar com vocês. Um beijinho, até quinta-feira eu volto, 8 horas da noite.